sobre a prestação de contas, então, todos os anos o exercício ele não é fechado no 31 do 12, não é fechado no início de janeiro, por exemplo, ele é fechado alguns dias depois, né? O exercício 2023 foi fechado em março de 2024, né? Então, sempre se tem essa demora de fecha de caixa, na verdade, de fecha de exercício, verdade? Nesse ano de 2025, o fechamento do exercício 2024 ocorreu agora no dia 4 de fevereiro. Então a gente teve então esse período para que a gente pudesse então agora avaliar então os valores arrecadados então, e os valores fechados. Se a gente comparar contabilidade com tesouraria, eles possuem os mesmos valores, porém de lançamentos de forma diferenciada. Por exemplo, os recursos ordinários e os recursos vinculados, então, eles, como eu falei, eles são com os valores iguais nos dois setores, né, na contabilidade e na tesouraria. Nós, inicialmente, então, passamos aqui, então, o que a prefeitura movimenta, né? Então, a prefeitura movimenta recursos vinculados, recursos ordinários e os fundos municipais. E, diante disso, os vinculados, então, são aqueles que são direcionados em suas áreas para fazer, então, os gastos. Os recursos ordinários, em tese, se entendem como recursos livres, porém, também são vinculados a algum setor. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que entra ali, a Ciretran, então também entra nos recursos ordinários. E os fundos municipais, que a gestão dos fundos municipais não é realizada pelo prefeito, é realizado pelo gestor do fundo municipal. Por exemplo, o fundo da infância e da adolescência, o fundo da habitação, o fundo da assistência social, então, o fundo municipal de saúde. Então, para cada um desses fundos há um gestor que não é o prefeito, é o gestor. Por exemplo, na saúde, geralmente é o secretário da habitação, o secretário também lá vinculado à secretaria. Então, dessa forma de movimentação, né? Então, valores que foram deixados na prefeitura entre 31 do 12, esses valores, como eu falei para vocês, eu vou repassar os valores contábeis, tá? E não os valores da tesouraria, né? Recursos ordinários, então, 10.478.299,55. Recursos vinculados, 6.290.027,33 e fundos municipais, 4.374.442,19. Desses recursos, então, apresentados, cito para vocês ali nos recursos vinculados. Os recursos vinculados, 6.290,27, então, muitos deles possuem já obras em andamento e eles estão empenhados. Assim como dos recursos ordinários também. Então, todos eles já possuem aquilo que foi programado por pagamento, então eles já vão diminuindo. O total, então, foi 21.142.769, somando as três fontes, né, os ordinários, os vinculados e os fundos municipais. Desses recursos, entre aquilo que estava empenhado, aquilo que estava liquidado, aquilo que estava para ser pago, por exemplo, o município tem uma obra e empenhou um valor nessa obra, então ele acaba diminuindo, então ele fica como restos a pagar. Então nós temos nesse montante, então, um valor também como restos a pagar. Temos também, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, que é um dos fundos que está junto com os vinculados, nós temos então 997 mil que está lá e tem uma ordem de serviço de 525 mil, se não me engano, não falo a memória nesse momento, que é a cobertura do Corpo de Bombeiros. Então ele já está empenhado, porém o dinheiro está em caixa porque ainda não foi entregue a obra. Então, tão breve entregue a obra, a fiscalização da engenharia faz a vistoria, né, está dentro daquilo que foi executado no projeto, então é liberado o recurso, né? Dos recursos ordinários disponíveis, então, de livre movimentação, até cito livre movimentação, porém ainda com ressalvas, tá? Esses valores, para chegar nos 3.337, a gente chega
dentro daquelas contas que eu falei de antes. Então, vários desses recursos, embora sejam ordinários, mas dentro de ordinário vinculados a uma determinada conta, né? Em tese, o prefeito praticamente teria esse valor para movimentar em 31 de dezembro de 2024. Isso aí. Então, esses são os valores, então, recebidos. Recebido com a prestação de contas de 31/12, são esses os valores, tá? Vinculados, ordinários e dos fundos. Então, a sobra, 3.337.673, que são os valores apurados, então, pela contabilidade. Inclusive, agora de manhã nós apuramos esses valores certos. Então, esse é o valor real, então, em 31/12. É claro que de 1 de janeiro até agora, até hoje, dia 10, houve a movimentação, né? As entradas dos recursos de janeiro e de fevereiro, e também os pagamentos referentes ao mês de janeiro e também referente ao mês de fevereiro. Nós temos muitas contas, elas se movimentam diariamente, na verdade, a tesouraria e a contabilidade, pois nós temos o recurso do FPM, a previsão, o recurso do FPM, então entre dia 10, 20 e 30. Hoje, dia 10, nós temos já o valor programado para a entrada do valor do FPM. No último caixa feito pela tesouraria, do dia 7, né, que é o de sexta-feira. Então, não consta ainda o valor do FPM. Porém, se há então essa previsão que durante o dia então entre esse valor do FPM. Então, esses são os valores da atual situação. No mês de janeiro, nós tivemos então a movimentação. Aqui a tabela, nós temos uma movimentação, se não me engano, em torno de 11 milhões, a arrecadação do município de Capinzal. E também nós tivemos, então, essa é a movimentação agora no mês de fevereiro. No mês de janeiro, nós tivemos 6 milhões, se não me engano, de despesas. Porém, tudo aquilo que eu falei, dentro das suas vinculações. Dentro das suas vinculações, a movimentação de janeiro, nós não temos a folha de pagamento de janeiro, ela foi paga em dezembro, né? São férias, né? A grande maioria dos funcionários são férias, mas mesmo assim teve uma parte da folha de pagamento paga em janeiro. Temos agora no dia 20, se não me engano, o pessoal da contabilidade me corrija, o pagamento do INSS, que é referente ao mês de dezembro, e também ao 13º, que tem que pagar agora no dia 20, e mais a parte patronal. Não tem o valor exato aqui, mas então passa de 1 milhão, se não me engano, o valor da parte do INSS vinculado então com a folha de pagamento. De sobra, prefeito, de valores dos 3.337 com a economia de janeiro, então nós temos 4.724.470.38, que são os recursos em tese livres para movimentação, mas que nem eu falei, boa parte deles, mesmo sendo ordinários, eles possuem a vinculação dentro das contas, né? Então o prefeito também não pode fazer o que ele quer, então ele faz aquilo que está programado dentro das ações, juntamente com os fundos e a secretaria. As dívidas? Nós temos dívidas. Nós temos um saldo a pagar também, de dívidas a curto prazo, e nós temos dívidas a longo prazo, tá? Nós temos a curto prazo, deixa eu marcar aqui nos meus relatórios. Olhando só, antes eu gostaria de deixar uma dúvida. Nesse valor de 3.300 ali, está calculado também o dinheiro que a Câmara devolveu no final do ano? Sim. Eu não tenho... Foi mais de 3 milhões, né? Foram 3 milhões e... Eu ia fazer essa aplicação. Então, se a Câmara não tiver devolvido esses 3 milhões e pouco, 3.800, não foi? 3.856. Eu ia até perguntar, boa essa aplicação, né? Olhando assim o número, né, secretário? Dinheiro livre de aplicação, né? Se não fosse devolução da Câmara de 3.856.000, hoje teria um saldo negativo de 500 mil reais, né? Sim. A Câmara de Vereadores recebe um valor mensal, né, que é um passo, se não me engano, percentual, se não me engano, 8%, eu não me lembro agora direito o valor, me corrijam, contabilidade, né? 7%. Então, tem valor, direito, né? Mas isso, não repasse, o valor repasse para a Câmara de Vereadores, e a Câmara ela pode gastar 100% ou pode gastar em parte.
no final do exercício, a Câmara de Vereadores não pode ficar com o recurso do ano anterior, é obrigada a devolver para a municipalidade esse recurso. Né? Por isso, porque daí nesse cálculo, se está faltando, se a Câmara não tivesse devolvido os 3 milhões e 800. Ou seja, se a Câmara tivesse gastado o valor total, fecharia um saldo negativo de 500 mil reais. Sim, poderia comprometer o orçamento. Imagina eu, não posso falar por 31/12, mas imagine eu que o município teria que então, anular um pagamento, e me ajudem a contabilidade, né, anular um pagamento, porque outro deixar como restos a pagar, guardar a arrecadação do outro mês, né? Então dessa forma. Leandro, esses 3 milhões é o fechamento de 24, isso? Isso aí. E o prefeito questionou sobre as dívidas, né? O município tem, então, de dívidas, né? Então são 6.987, que são dívidas a curto prazo. Por exemplo, o INSS, que citei agora, despesas são de 2023 e 2024, obras que não foram executadas, não foram concluídas, perdão, né? Não foram concluídas ainda. Nós temos, cito por exemplo, assim, foi adquirido um computador, então está guardando o pagamento, então conta como dívida a curto prazo. É que nem as dívidas nossas em casa, a curto prazo, é a conta as contas do mês e as contas. Compra, por exemplo, uma geladeira e parcela em 5, 6 vezes, né? Então isso se torna curto prazo. E a longo prazo, o município tem 2 financiamentos, né? Um do Avançar Cidades. Nós ainda estamos devendo 10.760.367,28. Desses financiamentos, então, uma parte já foram liquidadas, né? E mensalmente o município então tem as prestações que são pagas, né? Uma prestação no valor aqui, Kika me corrige aqui. Não, aí não tem o valor. Não tem o valor? Tá, mas paga mensalmente é 20 e poucos mil, se não me engano, o valor. Não, é mais. Acho que é 60 e... Ah, tá aqui, ó. Desculpa, tá aqui na folha seguinte, tá? Então, um de 4.364 e o outro de 28.675, né? Então, esses são os valores de financiamentos a longo prazo, que foram financiamentos de... Isso. No final da página, no final do mês tem a prestação, 60 e poucos pontos. A prestação, né? Exatamente. E esses valores foram feitos pelo financiamento através da Caixa Econômica, uma Avançar Cidades, para melhorias do município, né? Para atender a necessidade do cidadão. O município também tem capacidade de endividamento ainda, pode buscar junto a, por exemplo, a Caixa Econômica recursos, e o município tem uma capacidade de endividamento, mas que precisamos ter cautela, avaliar. Bem maior. Exatamente. Mas hoje ela é o quê? Quantos milhões é a dívida? 10 milhões. 10 milhões a longo prazo. Certo, né? a longo prazo. Que está tudo dentro do... Está programado, que por exemplo, eu financiar minha casa, eu devo R$1.000 por mês em 60, perdão, em 240 meses, né? Na segunda página tem o número de parcelas pagas e parcelas. Das dívidas nós temos então pagas a prestação vencimento em 17/12, foi a prestação do número 94, que é de 4.364, e a prestação de número 41, que foi pago no dia 17/12, de 28.675. Já foi liquidado já em janeiro, né? Mas os juros, as taxas, né? Então eles chegam a Mas e a arrecadação, Leandro, mais ou menos uns 550 mil diária da prefeitura hoje, uma média mês? Janeiro fechou em quanto ali? 11? Somando todos os Não deu, empenhos, mas era para ser. Mais ou menos. A projeção é 198 milhões. no ano. A projeção. Não, ano. Mas isso em dia? Mas daí tu tem Mês? o CIMAI junto também, né? Tem a arrecadação, todos os da movimentação, né? Tu tem o fechamento de janeiro, você falou, né? Se não me engano, são 11 milhões. 11 milhões, a não deu. Mas a sobra nós temos hoje, então, aqui eu falei agora com a tesouraria, então nós temos 4.724, que é o valor de recurso praticamente livre para que o município, o prefeito, através das secretarias, possa fazer os investimentos, somando lá está junto nesses 3 milhões lá do ano passado. O Leandro, uma pergunta de curto prazo, quanto que é? A longo 10 milhões e a curto? 6. Anda 16 milhões hoje. Isso. A curto prazo, 6.987. Né? São dívidas curtas, né? Como eu falei, dívidas ali curtas, mas ainda, por exemplo, tem contas executadas durante o ano,
Por exemplo, o INSS, nós reduzimos dos funcionários e pagamos para o INSS, o salário de família. E nesse mês de janeiro a prefeitura teve um superávit, valor de 1 milhão e pouco? 1 milhão e pouquinho, sim. Que é a diferença entre os 3.300 e os 4.700, né? Eu sei que não é a hora que eu venho fazer a pergunta, mas na campanha, só para verificar, era muito colocado que a prefeitura arrecadava 400 mil reais por mês, até mais, e dava de fazer tudo. Como que essa projeção foi feita se esse mês só deu 11? Assim. Mas tá dentro, né? Fica. Não, só para a gente... É que o orçamento para esse ano é 198 milhões. Dá até mais. Passa lá pela... Não, só para entender, né? Se você dividir 198 milhões por 12 meses, tu vai ver se dividir por 30 dias, tu vai ver o valor vai dar até mais. diário, né? Só que esses valores, eles não são valores que ficam livres, eles já estão determinados para algumas situações. Por exemplo, merenda escolar, transporte escolar, medicamento, folha de pagamento. Então, assim, um exemplo, tem 500 mil reais por dia, um exemplo foi falado, 400, 500 mil reais por dia. Porém, ele tem toda a dívida diária, né? Os veículos que estão andando, as escolas que estão funcionando, a posto de saúde, então ela se dilui durante o exercício. Mas a projeção é falada de 198 milhões de arrecadação durante o ano, que foi aprovada pela lei orçamentária no final do ano, isso em dezembro. Porque existe uma variação, né, secretário? Não é o valor fixo todo mês, 450, 500 mil. Tem mês que vai receber 400 e mês que vai receber 600. Existe uma variação. PTU, é um valor fixo, né? Mas no final, o montante vai ser... Mas uma média... Uma projeção, né? Por exemplo, o IPTU, nós temos a projeção de lançamento em torno de 6 milhões, se não me engano, lá para o Eduardo, né? Dos 6 milhões, uma parte não paga, fica em dívida ativa. Salvo engano, em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões, que é o valor que entra no período de maio, junho, julho e agosto, que são os 4 meses que é o parcelamento. Então, nesse período entra esse valor do IPTU, né, que também ele soma nas receitas, né? Então, janeiro deu um pouco menos, depois vai dar um pouco mais. Lá em maio, por exemplo, vai ter a arrecadação em cota única do IPTU, bastante pessoas aproveitam um desconto de 10% e pagam em cota única. Então vai aumentar um pouco o valor lá no mês de maio, um exemplo, né? Essa projeção de 198 milhões, ela contempla, vamos supor, os 6 milhões, o completo, entendeu? Mas não vai ser os 6 milhões e pouco do IPTU, vamos dizer assim. É 4 e pouco, o resto fica. Entendeu? Então isso varia. E tem situações que ela, vamos dizer, o fundo de saúde, ela recebe, então entra junto tudo isso, mas não são recursos da prefeitura para... Então, esses valores que estão à disposição, contabilidade, tesouraria, qualquer dúvida. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um resumo disso aí, porque é muito número, né? Você viu que a gente se perde de tanta coisa, né? Vamos fazer um resuminho e vamos passar para vocês, tá? Com a assinatura dos órgãos competentes, que não vai ser eu nem ninguém aqui, né? Porque eu acho assim, a transparência ela é essencial. Aqui não tem ninguém aqui que está querendo pegar no pé de ninguém. A gente tem que analisar o fato como ele é, né? Os números como eles são. E assim, são valores que realmente, se você olhar 21 milhões lá, você vai dizer, não, beleza, é 21 milhões, mas não tem esses 21 milhões para o prefeito poder, entendeu? São 3 milhões e 300 que tem livres, o resto está tudo vinculado. Tem o dinheiro lá, mas ele já está carimbado. Não tem o que o prefeito fazer, o executivo fazer. Então, são situações, volto a dizer, que a administração anterior, não vou falar mal, não é meu perfil. Eu acho que se ele quisesse, ele tinha autoridade para gastar todo o dinheiro, porque é um dinheiro do povo. Se fosse revertido em benfeitorias para o povo, ótimo, está dentro, só que a gente tem que analisar os fatos como eles são. Algumas omissões foram feitas, tipo a dívida. Aqueles 6 milhões e pouco ali são dívidas a curto prazo que fazem parte até de repente das nossas despesas
do dia a dia, que agora os 10 milhões são financiamentos que foram adquiridos para obras que foram feitas e o município precisa pagar. Então, não vou só essa gestão que vai pagar, ela se estende mais. Mas é uma dívida que eu acho que deveria ter sido citado quando foi feito algum balanço. É o que é o real, é o que está aí. Eu volto a dizer, eu não quero polemizar isso aí, a gente vai dizer o que realmente aconteceu e a gente tem que trabalhar daqui para frente para construir uma situação financeira melhor e realizar as obras que o povo necessita.